Faz muito tempo que eu não falo de literatura aqui no canal. Hoje, então, eu decidi falar do primeiro livro que eu li em 2021, Água Funda, de Ruth Guimarães. Conforme eu comentei em outros vídeos, eu tenho me dedicado a conhecer escritores e escritoras negros e negras, porque são escritores que passaram desapercebidos durante muito tempo da nossa literatura. A autora que eu trago hoje, que é a Ruth Guimarães, durante muito tempo ela ficou conhecida como a primeira grande escritora negra do Brasil. Isso porque houve ali um esquecimento, um apagamento de uma escritora que é a Maria Firmina dos Reis, que escreveu Úrsula durante o Romantismo. Então, pensando em termos de escolas literárias, nós temos Maria Firmina dos Reis durante o Romantismo. Logo em seguida vamos ter o realismo, o naturalismo, o parnasianismo acontecendo ali meio que simultaneamente. Depois vem o simbolismo. Aí vão ter aqueles autores que nós conhecemos como pré-modernistas. E aí chegam os modernistas. A Ruth Guimarães entra nesse contexto do modernismo. A ideia aqui da minha fala, né, sobre essa obra, sobre essa escritora, não é encaixá-la em nenhuma escola literária. Mas a gente entender que de Maria Firmina dos Reis, lá no Romantismo, e Ruth Guimarães no Modernismo, nós temos aí um grande espaço sem a gente conhecer alguma escritora negra. Então a gente costuma dizer então que a Ruth Guimarães é, até então, até o que se conhece, essa segunda grande escritora negra da literatura brasileira. A Ruth Guimarães escreveu Água Funda em 1946, o mesmo ano que foi publicado Sagarana. Então é muito comum vocês encontrarem aí na internet, na literatura, sempre comparações com essas duas obras. Mas não só pelo tempo, porque elas também têm sobre uma certa ótica um ponto em comum, que é o tratamento dessa linguagem regional. Aqui em Água Funda, Ruth Guimarães ela vai ser específica em um contexto geográfico que é o sul de Minas Gerais, o Vale do Paraíba. É importante também a gente saber quem foi Ruth Guimarães dentro desse contexto da literatura, porque em 1946 ela foi tida como uma grande revelação. Então, naquela época, estavam de fato despontando esses dois autores, Ruth Guimarães com Água Funda e Guimarães Rosa com Sagarana. Então aqui eu vou ler para vocês uma biografia da Ruth Guimarães, para a gente poder entender um pouco da dimensão que foi essa escritora brasileira. Ruth Guimarães nasceu em Cachoeira Paulista, São Paulo, no Vale do Paraíba, em 1920. Ano passado, então, nós comemoramos o centenário de Ruth Guimarães. Aos 10 anos, publicou seus primeiros versos em jornais locais. Órfã aos 17, radicou-se em São Paulo em 1938. Onde cursou o magistério na Escola Normal Caetano de Campos e depois ingressou como funcionária concursada no IPASE. Conheceu Mário de Andrade em 1943, que a iniciou nos estudos de folclore e frequentou o círculo literário chamado Grupo de Barel. Nos comentários fixados, eu vou deixar para vocês um link de um vídeo da doutora Fernanda Miranda, onde ela vai contar um pouco sobre a dimensão da escrita da Ruth Guimarães, e ela vai ler uma carta que a Ruth Guimarães escreve após a morte do Mário de Andrade. Eu achei essa carta assim muito bem elaborada pela Ruth Guimarães, eu me arrepiei na leitura. Em 1946, lançou seu primeiro livro, o romance Água Funda, com grande sucesso. Ingressou em seguida na USP, onde se formou em letras clássicas em 1950. Mesmo ano do seu segundo livro, Os Filhos do Medo. Ampla pesquisa sobre o papel do diabo na tradição popular brasileira. Esse segundo livro, né, que como coloca aqui no texto que eu li para vocês, sobre a tradição do diabo na cultura popular brasileira, ele tem uma conexão com o que nós vamos falar aqui sobre Água Funda. E aquilo que os teóricos vão dizer o quanto que Ruth Guimarães ela ou antecipa ou ela se aproxima ao chamado realismo mágico. Escreveu crônicas e artigos para diversos jornais e revistas, participou do Conselho Estadual do Folclore, foi professora da Unifat e escreveu dezenas de livros de ficção e não ficção, como Lendas e Fábulas do Brasil, em 1963, e o Dicionário da Mitologia Grega, em 1972.
além da peça Romaria, com Miroal Silveira. Ela também traduziu obras de Balzac, Dostoiévski, Alexandre Dumas, entre outros. Em 2008, foi a primeira escritora negra eleita para a Academia Paulista de Letras e ela acabou falecendo na mesma cidade, Cachoeira Paulista, em 2014, aos 93 anos. Então, como a gente vê, a Ruth Guimarães ela tem uma proposta literária específica, e por isso ela se destaca, mas ela também esteve bastante conectada com a intelectualidade brasileira na década de 40 e 50. E vamos logo falar dessa obra porque eu estou bastante ansioso para contar. Eu contei para vocês lá no Instagram que eu estava lendo duas obras simultaneamente. Eu gosto, é um estilo meu de leitura. Eu estava lendo Água Funda, da Ruth Guimarães, e Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. E foi muito interessante ler essas obras simultaneamente, porque aqui agora entra de fato uma impressão de leitura minha, né? Essas obras me pediram tempos de leituras diferentes. Enquanto Água Funda pedia de mim uma leitura rápida, voraz, já Ponciá Vicêncio pediu de mim uma leitura mais pausada, mais lenta. Esses dois livros eu consegui terminar em janeiro, e é muito interessante como que a literatura ela chama você de modo diferente, né? E é óbvio, né, que se duas pessoas forem ler esses livros simultaneamente, elas podem ter percepções distintas. Mas isso é algo que me chamou a atenção, né? E eu acredito que isso se dá, agora eu vou falar especificamente de Água Funda, pela narradora que tem nessa obra aqui. É algo assim, eu me sentia, lendo esse livro, como se eu estivesse com a minha avó ao meu lado contando uma história. Porque a narradora ela traz esse modo popular de contar causos. Quando eu terminei esse livro, eu falei assim, esse aqui é um romance de causos. A gente sabe que tem vários estilos de romances, né? Tem romances, um que eu gosto bastante, são os romances históricos. Eu tô lendo outro agora, tá aqui perto de mim, vou mostrar pra vocês. Frida e as Suas Cores da Vida, da Caroline Bernard, do projeto da TAG, que é um romance biográfico. E quando eu terminei esse livro, eu falei, nossa, isso aqui é um romance de causos. Por que é um romance de causos? Na minha percepção, né, gente? Não tem nenhum estudo teórico em relação a isso. Porque o modo da escrita das histórias, ele é totalmente fragmentado. Então você começa uma história, a narradora está te contando, aí aconteceu algo. Ela já pausa e já vai para um outro causo. E aí você tá lá com aquele personagem, aí fragmenta novamente um terceiro causo com uma outra personagem e assim vai indo. Por isso que eu falei para vocês que me remeteu alguém do meu lado contando várias histórias, né? E ao mesmo tempo que essas histórias parecem separadas, elas têm a sua ligação. Essa ligação é o local, é o engenho. Tanto que essa é a capa do livro, né? Que é uma pintura da Tarsila do Amaral, porque essa história se passa no engenho Nova Fazenda Olhos d'Água. Eu acho que é isso o nome. Eu lembro bastante de Olhos d'Água. Esse espaço geográfico ele é importante porque o engenho, a narradora vai contar justamente como que esse espaço se modifica a partir de uma mudança que é da sociedade escravocrata para a economia capitalista do trabalho livre. Então nós temos ali desde um começo de uma história, onde a narradora começa a contar alguns aspectos e ela volta no tempo. Quando ela volta no tempo, ela vai contar da Sinhá. E aqui, gente, deixa eu deixar uma dica pra vocês. Quando vocês comprarem o livro, não leia a orelha, tá? Não leia a orelha, porque a orelha conta algo que ainda bem que eu não li. A orelha conta algo que eu não vou contar aqui, porque estraga a grande surpresa, né? Porque você, sob uma certa medida, você começa a pensar que esses personagens não têm muita ligação, assim. E aí depois você tem uma surpresa. Uma surpresa com um fato que acontece, né? Com um caos. E aqui é bom lembrar, né? Porque essa é um romance de caos, a gente já lembra mais de histórias do povão. Mas ela vai contando causos também com o que acontece com os senhores, com as sinhás. E isso é o grande legal, assim, da obra. Como eu já mostrei pra vocês no Instagram, eu gosto de ler, sempre anotando. Mas esse livro foi bastante interessante, porque eu comecei a anotar no começo, não sei se vai dar pra ver,
Mas de um ponto para depois, eu queria tanto ler, tanto saber que eu parei de anotar as coisas. Mas isso não significa que não era menos interessante. Muito pelo contrário, a parte final para mim foi bastante interessante. Então o livro ele começa, vou mostrar aqui para vocês, com uma frase assim. Aqui eu penso que não é a narradora, que é a própria autora, que coloca assim: estas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer parte. O certo é que aconteceram, e como sempre se dá, ninguém aprendeu nada do seu misterioso sentido. Isso aqui é bastante interessante, ao meu ver, porque o livro ele não tem uma marcação fixa de tempo. A gente consegue entender, rememorando o que nós aprendemos de história, em que período que isso mais ou menos acontece, mas não é marcado, não tem assim, em 1900 e alguma coisa aconteceu algo. Não é assim que funciona. E é bastante interessante porque esse entendimento de qual é o tempo, sem de fato precisar o tempo, é a narradora que vai te dar. Eu fiquei encantado, e eu tô chamando de narradora, porque normalmente na teoria a gente chama de narrador, mas eu pessoalmente eu gosto de chamar quando a escritora é mulher de narrador e quando é escritor homem de narrador. E pra gente entender um pouco como que é essa escrita da Ruth Guimarães, a partir dessa narradora que pra mim, já falei várias vezes, é o grande charme da obra, vou pegar 2 trechozinhos do começo, tá? O texto começa assim: se era boa, tão boa como o mel do jati, é que a mãe de ouro tinha enfeitiçado o homem. A mãe de ouro mora do outro lado da serra. Pra lá fica Juruna, no Itaparica, e é um estirão de mais de 100 vezes a distância de Nossa Senhora dos Olhos d'Água, a Maria da Fé. Pois ele bateu a pé, moço, bateu a pé com sapicuá de farinha nas costas. Água não era preciso, água dá à toa por aí, brota do chão, e nenhum filho de Deus nega água a quem tem sede. Vocês perceberam que eu até pausei um pouquinho aqui na leitura oral, por conta de vários nomes, né, que tem de origens africanas indígenas, né, e que me deixou, pelo menos, como eu não tenho o costume de pronunciar essas palavras, acabou me dando um travamento na fala. E isso aqui é interessante, porque essas palavras, esses termos, elas vão acontecer durante toda a obra, porque esse modo tradicional popular que a Ruth Guimarães vai colocar não é aquele tradicional que eu vou dizer assim, meio, sei lá, batido, né? Que é ficar tentando encontrar palavras muito específicas de um caipira, um modo. Não vai ser dessa forma, ela vai fazer uma forma diferente, ela não vai especificar em neologismos para poder mostrar que aquele personagem ou a narradora são pessoas caipiras. Não vai ser por aí. Ela vai mais pelos causos. Aqui nós já temos a presença da Mãe de Ouro, que é uma figura... como é que eu posso dizer? Eu vou usar o termo da tradição popular. Se você colocar no Google Mãe de Ouro, você vai encontrar quem é. Eu não a conhecia, mas tem várias histórias sobre quem é essa Mãe de Ouro dentro da tradição popular, do sertanejo, do caipira. E logo nessa frase, como a gente pode bem ver, o nome, como eu já falei várias vezes, o nome do livro é Água Funda. E a água, ele é um elemento que vai aparecer durante toda a obra. Então, além do nome da fazenda, que é Olhos d'Água, aqui no finalzinho do parágrafo nós temos: água não era preciso, água dá à toa por aí, brota no chão, e nenhum filho de Deus nega a água a quem tem sede. E a água vai aparecer durante todo o momento da obra, e, portanto, é algo que a gente precisa prestar atenção durante a leitura, né? Como essa água aparece. Até porque eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de ler para saber por que a obra tem tal nome. E essa obra se chama Água Funda. Inclusive no link que eu vou deixar nos comentários fixados, da doutora Fernanda Miranda falando sobre a escrita de Água Funda de Ruth Guimarães, ela vai ler uma carta da Ruth Guimarães que ela vai dizer assim: eu não sei por que essa obra não se chamou Água Corrente. E isso me deixou assim
tocado, né? É água corrente. Não vou dissertar sobre isso, não é o meu objetivo aqui, mas depois que vocês lerem a obra, vocês coloquem essa questão. Por que não água corrente? Depois desse parágrafo que eu li para vocês, a narradora continua. Mas é melhor começar do começo. Então, ou seja, ela está falando de um tempo, só que ela vai retornar. Antigamente, isso aqui não era assim. Quero dizer, era e não era. O engenho está no mesmo lugar e trabalha como antes. As árvores são as mesmas, eucalipto subindo a ladeira que vai para a casa do administrador. Na refinação, é aquele barulho de sempre. Maquinaria rodando, correame dando chicotadas no ar e engrenagens se entrosando. Para vocês verem que eu brinquei que é um romance de causos, né? Tem todo esse preâmbulo para ela começar a contar o primeiro causo, que é o causo que acontece com a Sinhás. Então a narradora, ela vai começar a falar da fazenda, das paredes da fazenda e de um quadro. Olha só como é que a narradora coloca. Aquele listão verde, enfeitado de rosas, foi a última dona que mandou pintar. Essa era bonita. Na outra sala há um retrato dela, no meio de outro listão verde, com rosas. Maria Carolina está escrito por baixo. Parece que ela segue com os olhos que imperturba o silêncio destas salas. Que frio, sentiu? É a morte. Passe morte que eu estou bem forte. Ou então é a alma de Maria Carolina, que Deus guarde, que veio tomar conta do que foi dela. E aí continua. Então eu gosto bastante desse trecho, assim, que frio, sentiu? É a morte. Essa narradora, ela vai contar a história falando com você, leitor. E aí você começa a sentir as emoções que essa narradora está passando. Eu achei sensacional o modo da escrita. Eu li esse trechinho só pra gente ter noção de como que a narradora é tecida por Ruth Guimarães e como essa narradora te encaminha para os causos. Eu vou ler agora alguns trechos, que é justamente o que eu marquei no começo, que é como as Sinhás tratam as negras escravizadas. E esses trechos eles são importantes porque ele vai marcar o como que essas pessoas negras durante o período da escravidão sofreram tanto com violências físicas, mas também com violências psicológicas. Essa primeira sinhá que aparece em Água Funda, ela é o retrato do cão. Só para vocês terem noção aqui, no primeiro tem um trechinho que ela coloca assim. Ela está falando sobre a última sinhá e depois ela começa a retratar a mãe dessa sinhá. E Sadia, bem como a mãe dela, que costumava dizer: doença que eu tive foram esses 3 filhos. Ou seja, essa sinhá era tão cão, essa mãe, né, que os filhos era equiparada à doença. E isso eu marquei porque é algo que me levou para outras leituras que eu fiz e tal. E aí o que acontece? Essa mãe, né, que é um cão, ela acaba perdendo o marido. Eu não lembro por qual motivo. E ela decide comprar mais escravos. E aí ela chama um capataz e fala assim: eu quero comprar mais escravos. E ela chega a dizer quem, porque é de um senhor vizinho e tal. E esse capataz fala: mas não é melhor comprar ela e o marido dela? E aí essa senhora ela vai falar assim: ora, seu Joaquim Dias, o senhor, um homem acostumado a lidar com escravo, com esses dengues, vai ver que foi ela que andou chorando para ele vir. Descanse, homem. Aqui não há de faltar macho para ela. Ou seja, essa questão sentimental dessa pessoa escravizada é totalmente apagada. É tratada como um animal que você pode transar com qualquer pessoa aí na rua que você encontrar. Em outro trecho, ela vai dizer assim: um dia reparou Joana chorando pelos cantos. Joana é o nome da negra escravizada. Eu que sou eu, fiquei sem marido. O que é que tem essa negra que não pode ficar? Então a gente começa a ver aqui nesse causos que acontecem, né? O modo como essas sinhás, elas acabam agindo com relações escravizadas. E aí vai acontecer uma série de causos. E esses causos muitas vezes são atribuídos ou à ruindade da própria sinhá, mas também a certos tipos de trabalhos, de feitiços que as escravizadas fizeram.
Então a gente começa a entender aqui o quanto que essa obra ela é permeada, porque ela vai... o fato real, né? O fato real acontece algo com a personagem, só que junto com ele vem certas tradições, vem certos costumes, vem certas crendices que vão alicerçar esse modo da escrita da Ruth Guimarães em Água Funda. Bem, gente, eu tô morrendo de medo de contar coisas que não podem ser contadas dessa obra. O que eu só posso afirmar, eu acho que você já deve ter conseguido ver pelo modo como eu conto, né? Eu já li esse livro já faz um tempo, então eu tô rememorando aqui os acontecimentos. E a cada vez que eu rememoro, vem aqui uma lâmpada. Ah, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. O que eu posso dizer pra vocês, que acho que não vai ser um grande spoiler, é que essa senha vai retornar no final. Então a gente vai ter, dentro da narrativa, a primeira parte da obra será focada nas sinhás, depois ela vai para esses negros, vai acontecer um monte de coisa, e também nesse grupo, nessa segunda parte, que são os trabalhadores, não serão só os negros, também terão trabalhadores brancos, e aí a gente vai, nesse meio bolo, vai reencontrar a Sinhá. Eu vou terminar de falar desse livro por aqui, porque eu acho que ele é uma obra essencial, assim, quem quer ler literatura negra brasileira precisa ler essa obra, porque o Kut ele fala sobre algumas coisas, né, de quanto que a literatura negra brasileira ela tem uma perspectiva, ela tem um sujeito étnico do discurso, e essa obra marca isso, né, porque no momento que você relata assim, como você relata, você tem um sujeito étnico discursivo ali colocado. Você consegue ter bastante proximidades com essa Joana, porque se você acredita que houve de fato algum tipo de feitiçaria, você acaba, vou falar por mim, né, do tipo assim, concordando, porque de fato a mulher lá assim, é um cão em pessoa, e depois as coisas que acontecem com o outro personagem, que ele vai à loucura. E isso aqui eu já posso falar, porque já li o primeiro trecho, né, onde vai dizer que a mãe do ouro enfeitiçou o homem. Então nós vamos ter um personagem louco aqui nessa obra. E eu fiquei assim bastante pensativo, como eu falei para vocês, eu li em conjunto com Ponciá Vicêncio. E é bastante interessante como que outras questões também aparecem em Ponciá Vicêncio, mas de uma outra perspectiva. Também tem loucura, também tem a terra, a fazenda, mas o modo de se trabalhar é outro. É sensacional. Então, assim, eu super recomendo ler Ruth Guimarães, Água Funda. E depois que vocês lerem, por favor, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês leram porque eu convenci a leitura. Essa é uma obra de fácil acesso. A literatura negra brasileira ela tem, às vezes, uma dificuldade, né, que é encontrar esses textos, porque as editoras não são conhecidas. E aqui a gente tem esse peso, né, porque a Ruth Guimarães está numa das maiores editoras do Brasil, que é a Editora 34. Então ele é facilmente acessível. Esse livro aqui eu já falei para vocês não lerem a orelha. E eu também falaria para vocês não lerem o prefácio do Antônio Cândido. Vai direto para a obra, mergulha na escrita da Ruth Guimarães. Aí depois você vai ver o que o Antônio Cândido falou, ou que o José de Souza Martins, que foi o sucessor da cadeira 22 da Academia Paulista de Letras, disse sobre Ruth Guimarães. Eu acho que primeiro a gente aprecia a literatura e depois a gente vê o que a crítica fala sobre ela. Bem, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que esse vídeo fiquei um pouco emotivo, falei coisas que eu não queria falar, e enfim. Vamos ver como é que eu vou tratar aqui na edição. E se você gostou, sabe como é o funcionamento, né? Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever se você não é inscrito. Eu vou falar de outras obras por aqui. A próxima já vai ser o Ponciá Vicêncio. E ali eu já vou, assim como aqui em Água Funda eu trouxe alguns elementos de comparação com o Ponciá Vicêncio, quando eu falar de Ponciá Vicêncio, eu vou também trazer alguns elementos de Água Funda, que acho que fica mais balanceado, né? Falo isoladamente de cada um e trago um pouquinho do outro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço do Caio Fayad, nos vemos no próximo vídeo e tchau!